Bom dia a todos. Espero que estejam... Bom dia. Bom dia. Espero que todos estejam me ouvindo. Meu nome é Rodrigo Ouro Preto, sou diretor-procurador da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Tenho a honra, em nome do presidente, de dar bom dia e as boas-vindas a este curso de verão, que é realizado conjuntamente pelo Escritório Brasileiro da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É uma satisfação abrir esse curso e passar em seguida a palavra para os demais organizadores. A BPI tem uma longa trajetória na área de propriedade intelectual, como todos aqui sabem, muitos sabem, fundada em 1963, é uma associação que atua perante os seus 800 membros na defesa e aplicação de uma adequada proteção à propriedade intelectual, através dos seus comitês, congresso internacional, seminários e, mais recentemente, seus webinars. A BPI tem diversas publicações, a principal dela, a Revista da Propriedade Intelectual da BPI, mas também publica resoluções de posicionamentos da associação para que toda a sociedade possa conhecer e compartilhar. Bom, com essa atuação não poderia ser diferente, a BPI fazer parcerias com os principais organizações, a nacional e a internacional, na área de propriedade intelectual, e realizar eventos como esse curso, esse importante curso, cujo tema central esse ano será o agroalimentar, o setor agroalimentar. Então, com isso, eu dou as boas-vindas e passo a palavra ao Ricardo Carvalho, diretor da Academia do INPI. Por favor, Ricardo. Bom dia a todos. Obrigado pela passagem da palavra. Primeiramente, em nome do presidente do INPI, Dr. Cláudio Furtado, eu cumprimento aqui a todos e aos membros aqui dessa mesa virtual, Dr. José Graça Aranha, da OMP, o Rodrigo Ouro Preto, representando aqui o presidente da ABPI, Luiz Edgar Montari Pimenta, e o Dr. Fabiano Barreto. Eu queria fazer um agradecimento especial a todos os integrantes da equipe organizadora do curso, que foi elaborado com muito zelo e com uma excelente curadoria, Então, é um prazer estar aqui hoje, ter essa oportunidade de participar da abertura de mais uma edição do curso de verão da OMP, organizado pela OMP e que tem a parceria da ABPI e do INPI, principalmente pelo fato de a gente estar passando por esse momento difícil, complicado, de pandemia, mas, mesmo assim, a gente vem conseguindo manter essa produção maravilhosa de produção de conteúdo em parceria com a OMP e com a ABPI. Desde que a Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI foi criada, isso há quase 14 anos, nós temos ao nosso lado a Organização Mundial de Propriedade Intelectual como principal parceiro e vem sendo fundamental para a realização das nossas ações de capacitação em propriedade intelectual para os mais diversos públicos-alvo em todas as regiões do Brasil. Seja por meio de cursos à distância, que realizamos juntos em INPI e OMP, que hoje contam a cada ano com a participação de mais de 10 mil alunos, ou por aquelas ações que são focadas em públicos específicos, como para o desenvolvimento do país, como o Patent Analytics, o Patent Drafting, o sucesso no licenciamento tecnológico e, logicamente, a Escola de Verão da OMP, que iniciamos hoje. Em 6 edições do curso de verão da OMP, realizados desde 2010, a gente já conta com mais de 250 participantes e mais de 150 alunos formados. Então, eu reforço o agradecimento à OMP, à ABPI pela parceria
tem sido fundamental para a realização do nosso 12º ENAPID, realizado em meio à pandemia, em 2020. O primeiro encontro totalmente virtual, esse encontro acadêmico do INPI, que é organizado pela academia, em conjunto com os parceiros, que celebrou ano passado os 50 anos da criação do INPI, e nós tivemos cerca de 700 inscritos, um recorde, 600 certificados, 54 palestrantes e 18 moderadores. A organização, o empenho e a colaboração, eu reforço, da OMP e da BPI foram fundamentais para isso. E totalizamos, em 2020, mais de 20 mil pessoas certificadas nos cursos à distância em conjunto com a OMP. Né? Para 2020, nós planejamos dobrar o número de edições e, consequentemente, de alunos certificados nos cursos avançados em conjunto com a OMP, os avançados de patentes, marca, busca e redação, visando a formação e capacitação dos agentes, dos profissionais, prestadores de serviços na área de propriedade intelectual no Brasil, né? Ampliando a conscientização do uso da API e orientando a busca por profissionais certificados e qualificados. Então, a partir de hoje, está iniciando mais uma edição do curso de verão organizado pela OMP Brasil, em colaboração com a BPI e o INPI. O curso foi elaborado visando oferecer aos alunos conhecimentos essenciais para a gestão da propriedade intelectual. E, neste ano, o foco, como o Rodrigo salientou, é o setor agroalimentar, indiscutivelmente uma das áreas estratégicas para o país, uma das áreas mais importantes e que tem enorme potencial para alavancar o desenvolvimento econômico do Brasil nos próximos anos. Enfim, temos certeza que cada um dos professores, alunos e organizadores envolvidos neste curso dará o melhor nas próximas 2 semanas, buscando contribuir para o sucesso do curso e o desenvolvimento de profissionais de todos presentes. Bom dia a todos e um excelente curso. Obrigado. Bom, eu passo a palavra, então, agora para o Dr. Graça Aranha, da OMP. Obrigado, um bom dia a todos, membros da mesa. Estamos aqui hoje para mais um WIPO Summer School, que é um programa da Academia da OMP, oferecido desde 2009 para profissionais que queiram se aprofundar na área de PI. Em nome do diretor executivo da Academia da OMP, meu próprio, a OMP, em parceria com a BPI, com o INPI, vem oferecendo esse curso aqui no Brasil desde 2018. E essa já é a 5ª edição. Pela primeira vez, nós vamos oferecer esse curso totalmente online, devido à complexidade, para o aluno passar 8 horas diante do computador, ou em uma aula virtual. Nós decidimos reduzir a carga horária e focar num setor específico da indústria. Optamos, como já mencionado, pelo setor agroalimentar, porque é um setor que representa uma boa parcela do PIB nacional e também, temos constatado uma demanda grande de atividade de capacitação nessa área. O webinar que nós organizamos com a BPI, com o SNPC no dia 15, sobre cultivares, como prévia desse curso, foi uma decisão, a prova de que nós estamos no caminho certo, atraiu mais de 100 inscrições, teve 500 visualizações. Também esse curso atraiu um grande interesse, com 100 pré-inscrições. Nós agradecemos a resposta de todos aqui a essa proposta e estamos à disposição para desenvolver capacitações de outros temas que sejam considerados pertinentes por parte de todos. Agradeço à BPI, ao INPI por essa parceria duradoura. Agradeço também o excelente apoio de tantas instituições empenhadas e comprometidas com o sucesso desse curso. A ABAP, pelo apoio na divulgação, a UPOV, que é uma
organização internacional co-irmã, a OMP, ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, pelo apoio, ao Fortec, pelo apoio na avaliação do curso, e a CNI também, uma parceira de longa data, por nos brindar com conteúdo, com abrilhantar o conteúdo do programa, trazendo empresas de peso no setor para apresentar casos de gestão de propriedade intelectual. Eu agradeço também ao professor Henrique da Hora pelo seu empenho como coordenador acadêmico do curso, às equipes do escritório da OMP no Brasil, da academia da OMP, da academia da NPI, da BPI, pelo trabalho em transformar esse curso, um curso deste porte, num formato inteiramente virtual, e pelo trabalho de todos para que esse curso esteja acontecendo hoje. Apesar de todas as dificuldades que nós vivemos nesse momento, e desejo a todos sucesso nesse evento, e agradeço uma vez mais a participação de todos. Muito obrigado. Obrigado, José Graça Aranha, pela sua abertura. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Fabiano Barreto, representante da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, diretor Graça Aranha, Rodrigo, Ricardo, colegas desse curso de verão. Eu me chamo Fabiano Barreto, atuo aqui na CNI como especialista em política e indústria, acompanhando o tema propriedade intelectual. A CNI, que é essa entidade que representa a indústria brasileira como um todo. Aqui na abertura eu quero destacar só 3 pontos, aqui numa fala breve. O primeiro é a pluralidade, eu acho que é a complementaridade que a gente tem entre as instituições que estão apoiando esse curso e que estão representadas aqui nessa mesa de abertura. O segundo ponto é o contexto que o curso está inserido, e o terceiro e o último é a relação da indústria. A gente está falando do agro, do setor agroalimentar, mas eu queria destacar e trazer alguns comentários de qual é a relação da indústria com os demais setores da economia. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual, parece ser um tema bastante específico, de nicho, né? Até os profissionais da área acho que gostam um pouco dessa característica. Mas quando a gente olha para o governo, por exemplo, a gente tem inúmeros ministérios, inúmeras secretarias, são diversos, questões de direitos autorais com a Secretaria de Cultura, propriedade industrial com o INPI, o Ministério da Economia, questões de observância, Ministério da Justiça, o MAPA com indicações geográficas. Está longe de ser um tema de nicho dentro do governo. E entre os atores que atuam nesse sistema, fora do governo, a gente também tem organizações internacionais como a própria OMP, o INPI, que eu já citei aqui, do governo, as universidades, os escritórios, a indústria, né, os titulares de direitos, e é muito bom ver que cada vez mais a gente tem aqui nesse curso, cada vez mais atores, de forma muito diversa, representando cada um desses temas e cada um dessa participação que cada um desses atores tem no ecossistema de propriedade intelectual. Olhando a programação, eu consegui acompanhar todas as edições do curso de verão da OMP aqui no Brasil, e eu tenho a impressão de que essa é a edição com mais palestrantes da indústria, e eu acho que isso é muito positivo. Cada vez mais a gente está tendo mais atores, mais diversos, trazendo pontos de vista diferentes, que são igualmente importantes. Eu reforço que todos os atores, o escritório de advocacia, o governo, as instituições internacionais, a universidade, existe uma relação muito forte de complementaridade. Então, é importante que todos estejam representados aqui, todos possam colocar o seu ponto de vista. Meu segundo ponto em relação ao contexto é com bastante satisfação que a indústria tem observado nos últimos anos um avanço muito forte no sistema brasileiro de propriedade intelectual. Para citar alguns, a gente teve a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, a redução do tempo médio tanto de marcas quanto de patentes, né, em relação ao exame, a redução do estoque, impulsionada aí pelo Plano de Combate ao Backlog do INPI, a expansão dos acordos internacionais do tipo PPH e, por último, no ano passado, no fim do ano, o lançamento da Estratégia Nacional de IPI apoiada fortemente pela OMP. E, sem dúvida, são esses avanços que abrem espaço na nossa agenda para que a gente possa trazer outros temas mais atuais, né? Eu acho que todo mundo aqui que já teve a oportunidade de acompanhar, de ler materiais de IPI que são produzidos em outros países, sabe que alguns temas ainda não são tratados aqui no Brasil.
uma vez que o nosso sistema de PI ainda não estava 100% maduro. Mas, sem dúvida, a gente está no caminho certo, a gente está avançando a passos largos nos últimos anos, e é esse tipo de avanço que permite que a gente possa trazer um tema de nicho, e aqui tratando nicho como um setor da economia específico, e ter uma audiência tão grande, ter interesse e trazer empresas, porque, de fato, não é uma discussão meramente abstrata, é algo que está no dia a dia das empresas, e é importante que a gente tenha mais pessoas se formando, se tornando familiares com o assunto, adquirindo conhecimento para que, eventualmente, possam ser absorvidos para essas empresas, possam atender melhor os seus clientes enquanto advogados, possam opinar melhor sobre o sistema que está sendo construído. E aí, por último, eu quero só trazer uma relação entre a indústria e o agro, até para que não cause nenhum estranhamento da gente estar tratando aqui de um tema do agro, e o representante empresarial na mesa é o representante da indústria. Sem dúvida, a gente tem uma indústria, uma agricultura que está entre as mais competitivas do mundo, mas sem receio eu posso dizer aqui que ela depende de uma indústria forte e moderna operando aqui no Brasil. E aqui, como recomendação e sugestão ao longo do curso, eu sugiro que vocês observem a relação que existe entre a indústria e o agro, sobretudo quando a gente for tratar de inovações, das criações industriais que vão suportar e vão ajudar o desenvolvimento do agro aqui no Brasil. A gente está falando de máquinas, a gente está falando de equipamentos, a gente está falando de processos, de marcas, de muitas criações industriais que acabam suportando o desenvolvimento do nosso setor agro aqui no Brasil. E, para finalizar, alguns números que eu separei aqui, até para que a gente tenha a dimensão da importância da indústria, inclusive em relação ao agro, em função, né, da cadeia de fornecedores, da extensa cadeia de fornecedores que a indústria tem, para cada R$1 que é colocado na indústria de transformação, a gente tem o retorno de 2,4 na economia, enquanto a gente tem nos demais setores 1,6 na agricultura e 1,49 no comércio e serviço. Então, sem dúvida, a indústria tem um peso muito grande na economia, e é a indústria também que paga salários muito superiores aos demais segmentos. Os trabalhadores da indústria com ensino superior, por exemplo, eles ganham mais de 30% do que a média do país. Então, a indústria, sem dúvida, contribui de forma bastante expressiva para o aumento da renda per capita dos brasileiros. Eram essas 3 mensagens que eu queria passar aqui no início, e, sem dúvida, além disso, desejar um bom curso a todos, agradecer à OMP pelo convite, agradecer à BPI pela parceria, ao INPI, claro, e colocar a CNI mais uma vez à disposição para que cada vez mais a gente possa ter as empresas interagindo com todos os atores do sistema de PI no Brasil. Obrigado e um bom dia. Muito obrigado, Fabiano, pela sua apresentação. Sem mais delongas, eu gostaria de passar, então, a palavra para o professor Antônio Márcio Balnaim, que proferirá a palestra inaugural, a aula magna sobre inovação em agricultura no Brasil. Economista e pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Seja bem-vindo e uma boa aula, professor. Muito obrigado. Antes de mais nada, bom dia a todos. É um prazer e com muita honra que estou aqui. É uma iniciativa muito importante que sempre acompanhei à distância e sempre acompanhei com uma certa inveja de não poder participar, como dessa vez, inclusive, quando eu olhei o programa, a minha vontade era de escrever imediatamente, propor uma mudança de posições. Eu ficaria como participante assistindo todas as aulas e outra pessoa faria a aula magna. Infelizmente, os compromissos e a dinâmica do dia a dia acaba impedindo a gente de participar de eventos como esse, que são muito importantes. Bom, eu vou, em função do programa, que é um programa bastante detalhado, cobrindo o conjunto das modalidades de proteção de propriedade intelectual, com suas aplicações no agronegócio, me parece que é mais interessante, nessa aula inaugural, apresentar um contexto geral
do tema e deixar para os palestrantes posteriores aprofundarem nos detalhes. Então, esse aqui que será a minha intenção, tá? Apresentar para vocês uma reflexão geral sobre o assunto. Em primeiro lugar, eu acho que nós, sempre que falamos em agro, pensamos em agricultura. E isto já hoje não corresponde nem de longe à realidade. Como o colega da CNI acabou de nos comentar, né, a indústria é importantíssima para a agricultura, o setor serviços é importantíssimo para a agricultura. E então a agricultura contemporânea, né, ela, de fato, é um nexo de atividades que passa pela indústria, passa pelo setor serviços, passa pela fazenda. Então, não dá para pensar a agricultura como um setor isolado, aquele setor produtor de bens primários tradicionais que envolve a terra, mão de obra, né, e algum capital. A agricultura hoje é um dos setores mais avançados da economia, um dos setores que, em termos de tecnologia e inovação, lidera, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil. Em termos de competitividade, felizmente, é um setor que vem se mantendo muito competitivo, e essa competitividade não depende apenas e nem fundamentalmente de termos terras, até porque as terras que são utilizadas pela agricultura brasileira não são assim terras de qualidade excepcional. A qualidade das terras foram construídas pela inovação ao longo do processo de produção. Então, a competitividade é uma competitividade adquirida com base na inovação. Então, é preciso, quando pensamos na cadeia agroalimentar, pensar exatamente de uma maneira muito mais abrangente, porque se nós ficamos com a agricultura, isso nos remete imediatamente à proteção de cultivares, isso nos remete, talvez, à indicação geográfica, mas, de fato, a proteção de propriedade intelectual no setor agroalimentar é muito mais abrangente do que isso, como revela o próprio programa. Então, acho que a maneira de pensar esse setor não é mais nem tratando como uma cadeia, mas sim como uma rede, algo complexo, de relações muito complexas, envolvendo parceiros, né, que estão no campo, que estão no setor serviço, que estão na indústria, né, todo mundo, né, juntos responsáveis pelo resultado final. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de pensar. Nós vamos pensar o setor de uma maneira muito abrangente, como redes agroalimentares, como complexos agroalimentares. Depois nós precisamos pensar também em termos de geografia, né? Onde e qual a extensão, qual o alcance da atividade que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma agricultura que é produzida aqui no Brasil, em que geografia, em que região, né? Ou no mundo. Então, a agricultura, né, e esse setor também está profundamente globalizado. Vejo aqui, no caso da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro, mais da metade da nossa produção é destinado às exportações, né, para muitos países, apesar de a China ser hoje o nosso maior mercado em muitos dos produtos relevantes, né? Então, o fato de que a gente pensa, né, em um setor que está atuando no mundo traz também implicações em relação às questões de proteção de propriedade intelectual, porque essas regras de propriedade intelectual têm vigência global e nós precisamos estar de acordo com essas regras. Tá? Nós precisamos pensar também no tempo.
qual é o tempo que nós estamos pensando? Nós estamos pensando em hoje, ou em amanhã, ou em depois da manhã? Que futuro que é esse? Eu acho que nós precisamos pensar no futuro. Nós vamos fazer essa reflexão pensando em quais são os desafios que o nosso setor do agronegócio tem, né, e como que ele vai enfrentar esses desafios. Então nós hoje temos clareza e vem sendo tratado como o paradigma dos S's, né? É uma agricultura, um setor que precisa ter sustentabilidade ambiental, que precisa ter digamos, a sanidade também do que ele produz, né? Ele precisa se preocupar com a saúde animal, vegetal e do próprio homem. Ele precisa se preocupar com a sociedade, as relações com a sociedade. São um conjunto de S's que formam esses paradigmas. E quando a gente se coloca esses desafios, nós vemos que a única arma que nós temos para superar esses desafios, né, o desafio da segurança alimentar, da sustentabilidade ambiental, da saúde, da sanidade animal, da construção de uma sociedade melhor, passa pela inovação. E inovação, gente, a despeito do conjunto de controvérsias que existe, né, é irmã de propriedade intelectual. Inovação e PI vêm juntos, a despeito das controvérsias, porque não há nenhuma dúvida da essencialidade da propriedade intelectual para criar um ambiente favorável e estimulante aos investimentos em inovação, né? Porque essa motivação é uma motivação importante das empresas. As empresas empenhadas na luta no mercado, né, pela concorrência, precisam investir em inovação e investem em inovação também e principalmente para obter os benefícios que são gerados por essa inovação. E sem a proteção, né, sem a propriedade, esse sistema não funcionaria nunca. Geralmente, essa propriedade precisa ser acompanhada de uma série de outras estratégias que complementam e permitem que ela se aproprie do benefício. Mas não há dúvida sobre essa essencialidade da propriedade intelectual para estimular a inovação. Então esse é um ponto de partida. Tem muita controvérsia, eu mesmo escrevi sobre essas controvérsias, mas no final das contas, né, é preciso ter a propriedade desses ativos intangíveis que são fundamentais para o desenvolvimento humano. Pensando na agricultura, o setor da agricultura ou do agronegócio, formado por atores tão complexos, né, e tão diversificados, atuando em tantos segmentos da economia, eles também são movidos pela mesma concorrência e também precisam da proteção. Então, pensem, por exemplo, no conjunto de máquinas que hoje está chegando na agricultura, máquinas cada vez mais autônomas, cada vez mais confortáveis, que permitem elevar a produtividade do trabalho a limites que a gente nunca imaginou. Veja o que tem nessas máquinas de investimento em inovação, né? Então, evidentemente que patente é algo muito importante, né? Então, propriedade industrial é amplamente utilizada pelo setor. Mas não apenas isso, estamos mexendo cada vez com mais dados, né, com mais softwares. Então, entra também direitos de autor, que na legislação brasileira é utilizada, proteção de dados. Depois tem o design industrial. Quando nós vemos os produtos nas prateleiras do supermercado, né, nos maravilhamos com as embalagens, que não são
simplesmente bonitas, né? Elas, além de serem bonitas, muitas vezes, têm um design que estimula o consumidor, que provoca, tem também funções na proteção do produto, né, em garantir a qualidade, garantir que chegue à mesa do consumidor com condições apropriadas, depois de ter passado por congelamento, por várias gôndolas, etc., etc. Tudo isso é objeto de proteção de propriedade intelectual e vocês vão tratar disso. As marcas, gente, as marcas são cada vez mais importantes no mundo do agronegócio, né? Eu, já com uma certa idade, né, e criado no interior, durante toda a minha infância e adolescência, comprávamos uma boa parte dos produtos a granel. Eram sacos de feijão, sacos de arroz, sacos de farinha, né? Produtos sem marca, não havia identidade. Hoje, mesmo quando vocês vão a um mercado popular e compram a granel em saco, há uma identidade. Farinha do Acre, farinha de Rondônia, farinha de Santa Catarina, farinha do Paraná, farinha amarela da Bahia. Então você encontra aquele conjunto, aqueles vários sacos que têm uma designação, né, de origem, não ainda certificada, mas já não vivemos mais naquele mundo dos produtos não identificados, de commodities sem nenhuma identificação. E nesse contexto, as marcas ganham uma enorme importância no agronegócio, mas não apenas nas grandes empresas. As marcas, né, os signos que distinguem, que identificam, hoje estão, inclusive, junto aos pequenos produtores, que fundam as suas associações e vendem com o nome das suas associações e crescendo muito a questão da indicação geográfica. Então, a marca, né, que é objeto de proteção da propriedade industrial, é cada vez mais importante. Então, a gente tem patente, embalagem, design, marca, né, e as indicações geográficas ganhando grande importância, ganhando e devem ganhar ainda maior importância nesse mundo pós-pandemia. Por quê? Porque o mercado é global, não deixará de ser global, mas há uma valorização do local. E mesmo no mercado global, eu quero saber qual é a origem, eu quero saber como foi feito, quais são as tradições que estão envolvidas naquele produto, naquele serviço. No limite, quem são as pessoas que estão por detrás disso? Então, nós, nesse contexto, há sim uma valorização, né, de certificações que revelam isso. A indicação geográfica é uma das mais importantes e tenderá a crescer, assim como também marcas locais, né, que vão aos poucos deixando de ser locais aqui no Brasil, e muitas marcas brasileiras que vão certamente ter potencial para conquistar outros mercados. Aqui no Brasil, nós trabalhamos muito mal a propriedade intelectual, nós trabalhamos muito mal a identidade dos nossos produtos, né? Mas isso já é algo que está sendo superado. Quando a gente vai no mercado internacional, vocês vejam, gente, apesar de o Brasil ser líder, né, em um grande número de produtos, né, o Brasil é líder na produção de café, o Brasil é líder na produção de açúcar, líder na produção de cacau, líder na produção de soja, hoje milho, carne cada vez de melhor qualidade. Nós não encontramos no exterior, né, marcas brasileiras. Teve uma época que tinha o Made in Brasil, genérico,
mas não eram marcas brasileiras como nós encontramos, né? Café da Costa Rica, café do Peru, café da Colômbia, né? Chocolate mexicano, né? Chocolate de vários países da África, carne argentina, carne da Austrália, né? Então, os produtos brasileiros foram muito mal trabalhados na questão da promoção desses símbolos, dessas marcas. Não temos praticamente nenhuma IG brasileira que tenha destaque no exterior, nem mesmo a cachaça, que é um produto próprio para, né, ser trabalhado e potencializado a partir das IGs, é exatamente vendido no exterior com essa identidade. Acaba sendo cachaça do Brasil, algo genérico, mas isso já está começando a mudar. O setor já se deu conta da importância das marcas, principalmente, da importância da IG, e está evoluindo nessa direção. A agricultura, gente, vai enfrentar muitos desafios dentro desse paradigma dos S's, né? Nós temos grandes transformações ambientais. Nós estamos vivendo mudanças climáticas importantes, né? E não há como negar as evidências dessas mudanças em curso e já muito avançadas, né? Eu costumo brincar, porque eu sou mato-grossense do Sul, de Campo Grande. Na minha infância, os invernos eram invernos onde se fazia frio. Nós íamos para a escola usando casacos pesados mesmo, né? Porque fazia bastante frio. Depois, ao longo dos anos, saí de Campo Grande, embora toda a minha família, as raízes firmes se mantêm lá, mas saí de Campo Grande com 16 anos para estudar, e então acompanho Campo Grande e Mato Grosso do Sul pela televisão. E hoje a principal notícia que se tem ou é de pandemia ou é sobre o clima. Temperaturas muito elevadas em Campo Grande. Então eu costumava brincar, falar, lá em Campo Grande nós somos tão da vanguarda que o tal do aquecimento global já chegou lá, porque há muito tempo que Campo Grande passou a sempre disputar com Teresina, com Cuiabá, a cidade maior temperatura noticiada diariamente. Então é inegável isso, e isto vai nos exigir investimentos muito grandes em inovação. E ai do Brasil se não fizer esse investimento. Esses investimentos hoje não são mais apenas de competência do setor público, da Embrapa, das empresas públicas, das universidades. São as empresas, grandes empresas de semente, multinacionais, que também têm dado uma enorme contribuição nessa área. E nós precisamos desenvolver variedades que serão mais resistentes, né, à temperatura mais elevada que vai prevalecer nas áreas de cerrado, a estresses hídricos, como já vem acontecendo. Então né, a maior resistência a determinadas pragas que são comuns em muitas dessas culturas, porque nós sabemos que não vamos conseguir manter, né, um combate a essas pragas apenas com produtos químicos. Precisamos reduzir o uso desses produtos químicos, que também estão melhorando e se transformando rumo, digamos, a reduzindo o grau de toxicidade, se transformando mais inócuos, mas mesmo assim precisamos reduzir. Então, nós precisamos ter um investimento forte nessa área, né, de desenvolvimento de sementes, novas variedades, né? Mudas adaptadas, né? Plantas que cresçam mais rápidas, que se adequem ao clima, que se adequem ao ciclo produtivo. Né? Isso tudo exige milhões, centenas de milhões e milhões de investimentos do setor público, do setor privado, e esses investimentos precisam ser remunerados, e então a proteção é muito importante. Nós sabemos que o sistema de proteção
de propriedade intelectual, ele sempre teve essa tensão, né? A concessão do monopólio para o privado, para que ele possa desfrutar dos benefícios resultantes do investimento e do esforço feito, e os benefícios da sociedade. Muitas vezes, esse balanço, né, se desequilibra. Muitas vezes, quase sempre se desequilibra, né, um pouco contra a sociedade, ou essa, pelo menos, é a percepção da sociedade. Mas se ele, de alguma maneira, vem funcionando, tem problemas e são corrigidos, atrasa muito, prejudicando, portanto, o beneficiário, e agora vem correções, como já foi mencionado na abertura, mas, de qualquer maneira, a tensão existe, né? Estamos vendo essa tensão no assunto das vacinas, né? Com a proposta de romper, quebra em massa da proteção, né? Quando a legislação prevê, né, de fato, o licenciamento, mas caso a caso, exatamente para assegurar maiores garantias ao investidor, ao inovador, né? Então, essa tensão existe e vai continuar existindo. Aqui no Brasil é uma tensão muito séria que precisa ser equacionada. Nós temos vários litígios grandes, importantes, né, entre organizações de produtores brasileiros e produtores de sementes disputando direitos de propriedade intelectual, até que ponto foi legítimo, até que ponto não foi, até onde se pode ter uma reprodução na própria fazenda, até onde chega esse direito. Então, são pontos de tensão que nós precisamos nos debruçar sobre eles, né, com uma visão com uma visão de buscar, digamos, a convergência, com uma consciência de que é importantíssimo proteger a propriedade intelectual. Paradoxalmente, eu costumo indicar em muitos fóruns onde falo para produtores, sem grande simpatia da parte deles, que eles são os grandes defensores da propriedade privada da terra, né? Inclusive porque tiveram suas propriedades sob ameaça em vários momentos, de movimentos de sem terra, hoje com disputas junto com indígenas, etc., né? Mas eles têm muita consciência da importância da propriedade privada das suas terras. Mas essa mesma consciência eles não têm quando tratam da propriedade do ativo intangível, né? E não hesitaram em transgredir, em desrespeitar, e claro, hoje isso está sob disputa na justiça, que encontrará, né, o termo adequado para a solução. Mas isto revela que, de alguma maneira, a propriedade intelectual aqui no Brasil ainda é frágil, ainda não se tem tanta consciência da importância da propriedade intelectual para o funcionamento dessa máquina. E, na verdade, a importância desse ativo será crescente. Portanto, nós precisamos, sim, fortalecer os nossos sistemas de defesa da propriedade intelectual. Preciso, sim, fortalecer o INPI, né, para que possa responder com qualidade e celeridade, né, aos desafios. É preciso, digamos, aprimorar a legislação, que foi muito bem refeita nos anos 90, mas de lá para cá são 20 anos de grandes transformações. Nós precisamos nos preparar para enfrentar, inclusive, o desafio, né, da proteção da propriedade intelectual nesta economia digital,
uma série de tensões vão surgir. Como será, né, a proteção dos dados? Quem é o proprietário? O que vai poder ser cobrado? E como que a sociedade, de forma ampla, se beneficia dessa concessão de propriedade, se não haverá disclosure de informação, se isso não vai cair em domínio público em algum momento. Como será isso? Então, é um momento de grandes transformações que nós precisamos estar atento. E é muito importante para a agricultura brasileira. Na agricultura brasileira, nós temos desafios na área da biotecnologia e precisamos aprimorar, portanto, muitos mecanismos de estímulo à inovação e de proteção de propriedade intelectual nessa área, porque o Brasil, detentor, né, de uma grande reserva, né, de biodiversidade, tem que explorar essa área e explorar em seu próprio benefício, porque se ele não fizer, outro vai explorar e daqui a pouco nós estaremos pagando por isso. Então, é preciso envolver isso. Então, investimento em inovação, investimento em proteção, para que a gente possa se apropriar desse patrimônio brasileiro. Nós temos, sim, que tratar seriamente do assunto, né, dos investimentos, né, em novas variedades que vão nos adaptar, vão permitir a adaptação a essas mudanças climáticas. Aqui também temos um campo importantíssimo. A questão das indicações geográficas que precisam de investimento com um objetivo preciso. Não adianta digamos, espalhar indicação geográfica pelo Brasil inteiro sem conteúdo, porque elas não vão ajudar em nada, só vão ajudar a confundir. Então, nós precisamos ser rigorosos na concessão das indicações geográficas, né? Conceder quando, de fato, aqueles produtos têm um vínculo com o local, têm uma especificidade local, representam uma cultura, têm potencial de se valorizar no mercado a partir daquele signo, daquela indicação. Nós precisamos pensar exatamente na proteção, né, nesse contexto da economia digital. Como será a relação, né, dos grandes provedores de tecnologias digitais com os usuários e com a sociedade? Para a agricultura, isso é fundamental, porque tem sido uma fronteira de expansão dessa tecnologia aqui no Brasil. Então, nós precisamos já começar a avançar muito na construção disso. Então a proteção, a propriedade intelectual hoje, portanto, ela cobre todos os aspectos que a gente pode imaginar do agronegócio, né? Todos os aspectos, né? Da semente, né, ao produto químico que é usado, ao produto orgânico que é usado, a ferramenta, a máquina, os processos, né, as instalações, as marcas, as embalagens, tudo, gente, está hoje, né, coberto por ativos intangíveis e que muitos deles precisarão, sim, receber uma atenção maior da propriedade intelectual. Então eu vejo uma grande perspectiva de desenvolvimento dessa área de propriedade intelectual no setor do agro. E tenho certeza que vários dos exemplos que serão dados aqui comprovarão essa minha afirmação. Não estamos mais falando só de patentes, não estamos falando apenas de proteção de variedades, estamos falando de marcas, estamos falando de embalagens, estamos falando de IG e, portanto, entramos naquele mundo complexo onde a proteção exige a combinação de várias das modalidades, né? Saber, inclusive, o que precisa
receber mais ênfase e aquele que pode ser deixado de lado porque não vale a pena. O que eu quero dizer, para concluir, gente, é que nós precisamos, de fato, buscar sempre o equilíbrio que a própria filosofia da proteção da propriedade intelectual exige. O equilíbrio entre o direito do inventor, o direito de quem está investindo em inovação e o direito da sociedade. Esse equilíbrio é muitas vezes tênue, mas nós precisamos estar atento a ele. Por quê? Porque quando há o desequilíbrio, a reação muitas vezes é desproporcional. É o desequilíbrio que acaba justificando decisões que são nocivas à propriedade intelectual no médio e longo prazo, como contestações mais abrangentes à validade da propriedade intelectual. O equilíbrio protege bastante o sistema dessas tentativas de passar, digamos, a boiada por cima dos direitos de propriedade intelectual. Esse equilíbrio nem sempre é alcançado, e esse equilíbrio não é muitas vezes alcançado porque é legítimo, eu acho, que os detentores dos benefícios queiram alongar, né, e prolongar o período que eles têm de benefícios, mas também, às vezes, tem sido comprometido pela própria fragilidade das instituições responsáveis pela proteção. Então, era o caso que estávamos acontecendo aqui no Brasil com o INPI, né, a despeito do empenho dos seus funcionários, acumulando aqueles estoques de pedidos para análise, comprometendo claramente o direito de todos. E, ao mesmo tempo, tendo que, naquilo, inclusive, algumas propostas e soluções que não eram soluções, que, no meu entender, fragilizavam mais ainda o sistema, como a de simplesmente não fazer a análise de conteúdo dos pedidos. Mas, de qualquer forma, né, se encontrou um meio termo, está se caminhando, mas isso mostra que é preciso, né, fortalecer o sistema se nós, de fato, valorizamos a propriedade intelectual. É preciso melhorar a legislação, melhorar o sistema, capacidade para ele responder. Finalmente, eu quero dizer que aqui no Brasil nós utilizamos ainda muito pouco as vantagens do sistema em benefício da sociedade, né? Uma das grandes vantagens que tem dos benefícios, né, é a informação que esse sistema de propriedade industrial retém e que pode ser usada de maneira legal em benefício do desenvolvimento, né? A China, eu estive na China em 2001, desculpa, a primeira vez, em 2001, a convite, inclusive, da OMP, fui visitar o escritório de propriedade intelectual deles, e naquele momento eles tinham 6.000 engenheiros trabalhando em prospecção tecnológica, porque eles já estavam naquele processo de aderir à OMP, aderir ao OMC, e sabiam que não iam poder continuar copiando simplesmente tecnologia de maneira ilegal. Fizeram um maciço investimento em prospecção tecnológica, e é uma das razões que a China deu esse grande salto tecnológico, a grande maior parte dentro da legalidade, e hoje ameaça os países com a liderança em tecnologias de ponta. Aqui no Brasil, nós não temos a tradição de usar, e se nós olhássemos a riqueza das informações que o sistema de propriedade industrial tem, certamente nós teríamos muitas respostas válidas e mais baratas para desafios que o nosso setor do agronegócio enfrenta, inclusive na área de sustentabilidade ambiental, na área de maior sanidade dos alimentos, na área de proteção dos animais, etc, etc. Então, eu acho que essa vinculação, essa aproximação
do setor do agronegócio, do setor agroalimentar, com o mundo da propriedade industrial, da propriedade intelectual, é muito positiva e certamente dará muitos bons frutos. Dará frutos como estímulo à inovação, que vai nos ajudar a superar os problemas que a gente tem, né, a criar um melhor ambiente de criatividade e de inovação, né, e também, né, de chegarmos a produtos que são mais baratos em função da própria concorrência, como ocorreu com o caso dos genéricos. Tá, gente? Então, 10 horas, cumpri rigorosamente o prazo, agradeço a paciência de vocês e espero ter, pelo menos, colocado algum estímulo para vocês aprofundarem durante o curso. Muito obrigado. Agradeço demais a abertura magna do professor Marco Antônio Buinaim. Espero ter pronunciado corretamente seu nome, professor. Nós temos aí 2 semanas de uma longa jornada na propriedade intelectual voltada para o setor agroalimentar, e foi maravilhosamente aberto, e os principais problemas, as principais questões foram maravilhosamente postos pelo senhor. Agradeço muito a sua participação. Eu apareci aqui de relance, o Rodrigo, Coisas da Modernidade, ele acabou caindo no meio da palestra e ele não pôde continuar conosco. Então, eu peço desculpas em seu nome. Mas muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. De fato, eu me sinto muito honrado de ter sido lembrado para fazer essa abertura. E, de fato, espero ter colaborado mesmo. Tá? E, de repente, se me for possível, ao longo do curso, eu vou pedir para autorização para entrar em alguma das palestras. Eu gostaria de ver todas, porque conheço muitos dos palestrantes e fico aqui coçando para poder assistir. Tá? Muito obrigado, gente, pelo convite. Bom curso para todos e um abraço para vocês todos e todas. Uma excelente palestra do professor Buinaim, meu parabenizo, agradeço. E também quero dizer que a palestra foi coroada pelo canto dos pássaros, maritacas, e que imagino que estejam aí por perto da casa do professor. Isso, gente. Professor, parabéns pela excelente aula. E eu vou sugerir aqui que todos liguem o microfone para lhe saudar com uma salva de palmas. Parabéns, professor. Obrigado, gente. Bom curso para vocês, hein? Não vou atrapalhar mais, tá?